Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 4 de julho de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal rompeu lá, né, aquele pivô que a gente tinha falado, e agora parece que começa a ganhar força compradora. Então vamos observar como ele vai se comportar em relação ao dia de hoje. Provavelmente o dia de hoje seja um dia um pouquinho mais parado por conta do mercado americano não abrir por conta do feriado. Então a gente pode ter de repente um dia um pouquinho mais consolidado, sem muito deslocamento. Não é o que eu gostaria, mas é o mais provável, tá bom? Indo para o gráfico diário, então a gente consegue ver que ele se livrou dessa região de antigo topo histórico aqui. E de fato, ao invés daquele rompimento falso que ele tinha feito no dia anterior, ele conseguiu desenvolver bem o preço, deu um belo movimento, né? Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. E foi um pouco em linha com o que a gente havia falado no estudo de ontem, né? Que acreditava mais que ele pudesse de fato decolar e romper esse topo histórico e acelerar. E agora a gente fica procurando formas de mensurar essas possibilidades, né? De onde ele pode ir, onde ele pode chegar, certo? Se a gente pegar por base esse fundo da 122 aqui do diário, ó, e levar até esse topinho da 124 e usar a própria 124 como uma retração, a gente vai entender, ó, que ele pode buscar um alvo ali na região de 144.560 aproximadamente, tá? Isso para 100% de projeção. Mas ele pode, de repente, desenvolver alvos maiores e buscar ali a região dos 147.150, isso aí para alguns dias, tá bom? Isso desde que ele consiga continuar fazendo esse movimento forte e desenvolvendo a alta, tá ok, pessoal? Falando um pouquinho dos 60 minutos aqui, ó. Então, os 60 minutos, o que acontece, ó? Ele abriu numa região, ó, vamos verificar aqui, ó. A gente pegar o topo do dia anterior e fazer até o fundinho da 3, ó. A gente vai ver, ó, que o dia de ontem ele buscou basicamente a região do 76.4 na retração, certo? Oposta do movimento. Então ele não conseguiu ter aquela força inicial de já começar forçando para cima, ele deu uma recuada para baixo, induzindo vendedores, né, a entrarem, desculpem, entrarem na venda, certo? E depois acabou entregando esse movimento belíssimo de alta aqui, ó. Esse Candle 2 aqui, ó, com uma amplitude de quase 2.000 pontos, né? Esses Candle 2 de 60 minutos ali, que é do range de 10 a 11 horas da manhã, tá? Aí depois ele, chegando no topo desse Candle 2, ali ele já começou a ter um pouquinho mais de dificuldade. O preço até chegou a andar um pouquinho mais, mas aí ele já passou por alguma correção, já começou a dar um pouquinho uma enrolada aqui nessa região, tá? E o preço acabou ficando bem consolidadozinho aqui nessa região depois, tá? Então, o que eu estou vendo para hoje, né? Se ele de fato consegue romper para cima, então aqui, rompendo para cima, ele deve dar continuidade no movimento de alta, certo? Rompendo para cima. Se caso ele conseguir violar esse fundo aqui anterior e depois no possível reteste falhar aqui e virar para baixo, aí a gente pode ter uma mudança de comportamento e uns 60 virando para vendas, tá?
Eu acredito que no primeiro momento deu uma boa esticada, então eu entenderia que seria plenamente possível ocorrer uma correção no preço, ou seja, ó, dá um zoom que fica mais fácil para vocês visualizarem. Eu acredito que ele possa fazer uma retração, ou seja, pegando do topo de ontem, aqui, ó, e puxando até aqui, ó, ao mínimo de ontem. Então, ó, o mais provável, se ele quiser fazer uma correção, é que ele venha aqui nessa região de 50%. 50% seria o ideal, assim, se ele quer continuar na alta, o ideal seria ele vir até a região de 50% para confluir aqui com esse topo anterior. Mas é plenamente possível ele corrigir de 50 até 618, que são a região mais provável de correção, quando há uma correção, mas também tem um range até o 76,4 para que ele faça essa correção. Mas, se ele vier corrigir, eu entendo que ele pode se segurar nessa região aqui, é a mais provável, nessa correção para os 60 minutos. Tá ok, pessoal? Se você estiver gostando desse vídeo, pessoal, deixe o seu curtir aí, por favor, compartilhe com os amigos e deixe suas dúvidas nos comentários. Elas são bem interessantes, a gente gosta também que vocês interajam aqui nos vídeos conosco, tá ok? O 15 minutos, ó, se a gente olhar para o 15 minutos, então o 15 teve essa perna, depois ele fez uma correção na média, tentou desenvolver um novo movimento, o movimento até aconteceu de certa forma, porém com menos volume, né, com menos força, que foi esse mercado inicial aqui. E depois, de fato, ele ficou bem enrolado aqui nessa região de topo e ele não conseguiu mais entregar nenhum movimento, nem de continuidade e nem de correção. Tá? Então, como eu já chamei a atenção ali nos 60 minutos, eu vou ficar bem atento como ele vai se comportar dentro dessa primeira região aqui, certo? Ó, como ele se comporta nessa primeira região. E aí, ele perdendo esse fundinho, ele provavelmente vai buscar esse próximo fundo aqui, ó, certo? Esse próximo fundo aqui do 13. Então, a princípio, ele tem que se livrar desse range aqui. Uma coisa que começa a chamar a atenção é que ficou bastante pavio, né, baixo volume, né, dentro da negociação aqui. Porém, ele está querendo vir para baixo dessas médias. Então, se ele de fato conseguir dar uma puxada para baixo das médias, é bem provável que ele comece a tentar desenvolver um movimento descendente, né? Isso para que ele faça de fato a busca da correção. E aí, quando ele chegar nessa região aqui que a gente sinalizou como a mais provável que ele possa de fato tá buscando, aí ali a gente poderia buscar por sinais de compra, certo? Então é bem provável, pode te tocar no 50 e tentar te induzir a comprar para depois vir buscar liquidez mais embaixo. Então fique atento e olhe como que vai ser o comportamento do mercado quando chegar nessa região, tá? Isso se ele vier para esta correção, a gente está pressupondo que ele venha fazer uma correção por conta de ter dado uma boa esticada, né? Ele deu um movimento muito forte no dia de ontem, então há grande probabilidade de correção. Mas ele pode de fato violar esse topo aqui e até com uma certa força e depois fazer uma correção no antigo topo histórico e aí tentar desenvolver novos movimentos ascendentes. Então vamos ficar bem atento qual vai ser a direção do mercado hoje. E se for um mercado mais consolidado, tomar cuidado, certo? Aí tentar explorar mais as extremidades, topo e fundo, e verificar qual que vai ser esse range, se é um range que é viável trabalhar com consolidação, ou se você é mais de tendência, aí tem que segurar a mão realmente para não se machucar. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até a próxima semana.